Graça e paz a todos. Vamos falar um pouquinho a respeito de alianças e as alianças que tem na Bíblia. E nós vamos aprender um pouquinho que toda aliança no Velho Testamento, né, e aliança também que nós temos no Novo Testamento, que é a aliança feita no sangue de Jesus, que toda aliança ela era selada com sangue. A primeira aliança que houve foi a aliança entre Deus e Abraão, que é a aliança, né, que Deus faz com o homem, a aliança que ele fala que a nação, que Abraão ele seria pai de muitas nações e que nele seriam benditas todas as nações da terra. Ou seja, que da nação de Israel sairia um, né, que estaria, que é Jesus Cristo, abençoando todas as nações. Então, através da nação de Israel, Jesus Cristo veio ao mundo e todas as nações hoje são abençoadas através do sangue de Jesus. Porque todo aquele que aceita Jesus, independente da raça, independente de nacionalidade, ele alcança a salvação. Então, essa aliança foi a primeira aliança selada. Ela está lá em Gênesis, do versículo 15, desculpa, é Gênesis 15, do versículo 8, quando Deus está falando, né, todas aquelas coisas para Abraão, aí Abraão fala para ele assim, e disse ele, Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? Ele falando, né, de toda a terra que ele herdar. Aí Deus fala para ele assim, disse-lhe Deus, toma uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, partiu-os pelo meio e pôs cada parte deles em frente uma da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abrão, porém, as enxotava. Pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse a Abrão, saibas, de certo, que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grandes riquezas. E aí, a partir do versículo 17. E sucedeu que, pondo o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metade. Naquele mesmo dia, fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo, a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Então, Deus estava falando para Abraão que daria toda aquela terra para ele, que ele teria uma grande nação e que dele sairia, e todas as nações na terra dele sairia aquele que redimiria, né, todo o pecado do mundo. E Abraão então fala assim, Abrão, até no momento era Abrão. Então ele falou assim, mas como que eu vou saber isso? Então, naquela época, eles faziam-se uma aliança. E como que essa aliança era feita? Essa aliança era feita da seguinte forma. Cortava-se os animais, né? Aqui no caso foram 3 cabras e 3 bezerras. Partia elas pelo meio e deixava e colocava uma parte de frente para a outra. E o meio ficava livre, tá? Então ali as pessoas que estavam se aliançando, elas passavam ali naquele meio dizendo, aconteça a mim o mesmo que aconteceu a esses animais, se eu não cumprir a minha parte da aliança. Então o que Deus faz? Deus fala com Abraão para fazer tudo isso, Abraão faz, Abrão, né? Só que Deus permite que caia um grande sono e uma grande escuridão sobre ele. E ali no meio daquelas aves, no verso 17 daqueles animais, fala, sucedeu que posto o sol, houve uma escuridão. E eis um forno e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Ou seja, Deus e Jesus representando o homem. Porque o homem não passou, Abraão não passou. Porque o homem, ele invalidou a aliança. O homem, essa foi uma aliança unilateral, não foi bilateral. Essa aliança que Deus faz, ele se compromete a cumpri-la. E então, Deus passa no forno de uma fumaça e Jesus passa como uma tocha de fogo. Jesus passa ali representando o homem.
E Abrão não viu nada, porque houve uma grande escuridão. E ele veio sobre ele um grande sono. Mas ele percebeu que a aliança foi feita. Então, essa aliança, no passado, ela era feita dessa maneira. Então, era a palavra. E se não cumprisse, a pessoa morria. Era selada com o sangue. Naquela época, né, colocava-se os animais eram mortos e eles passavam no meio. Mas eles proferiam essas palavras: aconteça a mim o mesmo que aconteceu a esses animais, se eu não cumprir esta palavra, esta aliança. Sério, né? Aí Jesus passa, Deus passa e Jesus cumpre a parte do homem. Jesus morre porque o homem ele não cumpre a parte dele. Então, como Jesus estava representando o homem, Jesus então ele morre no nosso lugar. Olha que interessante. Jesus passa lá sabendo que o homem não iria cumprir a sua parte, mas ele sabia que ele iria morrer no lugar do homem. Desde o início, né? Desde antes da fundação do mundo, ele já sabia que ele iria morrer no lugar do homem. E nessa aliança, Jesus passa prefigurando o homem, sabendo que ele morreria no lugar do homem. Outra aliança que houve, então essa é a primeira aliança, né? A aliança que é o chamado Novo, o Velho Testamento. Então era a velha aliança, né? Feita de Deus, feita com Abraão. E o homem, né, invalidou essa aliança, então teve que ser feita uma nova aliança que foi selada no sangue de Jesus, porque Jesus estava ali representando o homem. E aí outra aliança que eles fazem é uma aliança da circuncisão. Nós vamos ler aqui em Deuteronômio 30, versículo 6. Então Deus mandava, né, que todo homem, então ele fosse circuncidado. Tanto os homens, né, os homens como os animais. Tudo aquilo que era macho, ele tinha que ser circuncidado. Então era cortada a carne do seu prepúcio. E aqui em Gênesis 30, espera que eu ainda estou em Gênesis. Agora nós vamos lá para Deuteronômio. Deuteronômio 30, versículo 6. Vamos lá? Desculpa, tá, irmãos? É porque são muitos versículos e eu gosto de ler, porque eu não gosto que fique nenhuma dúvida que não é a Célia que está falando, não é a missionária Célia, é Deus que está falando, é a palavra de Deus. Então, se você tiver que questionar, questione com ele, tá? Deuteronômio 30, versículo 6 diz assim: E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, para que vivas. Isso é o que está em Deuteronômio. Agora vamos lá em Jeremias 4:4. Vamos lá em Jeremias. Jeremias 4:4 diz assim: Circuncidai-vos ao Senhor e tirai os prepúcios do vosso coração, ó homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que o meu furor não venha a sair como fogo, e anda de modo que não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. Então Deus está dizendo para eles mais uma vez: circuncidai-vos ao Senhor, tirai o prepúcio dos vossos corações. Então aquilo era uma marca física, para lembrar a eles que eles tinham que ter uma aliança de coração com o Senhor. No próprio Jeremias 6, versículo 10, fala assim: a quem falarei e testemunharei para que ouça? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa e não gostam delas. Os judeus, eles viam a circuncisão como fosse uma salvação. Eu sou circuncidado, então eu sou salvo. E eles entendiam que aquela marca física, tanto que as pessoas que não eram judias, né, não fazia parte da nação de Israel,
não fazia parte da nação judaica, eles chamavam de incircuncisos. Esses incircuncisos, queria dizer, esses mundanos, esses sem salvação, esses que não têm compromisso com o Senhor, eram incircuncisos. Mas aí eles viam na circuncisão deles algo que, eu sou salvo, eu me circuncidei, tanto que o Senhor precisa falar com eles assim, olha, não circuncidais o vosso prepúcio, mas circuncidai o vosso coração. Não adianta ter circuncisão no prepúcio se o coração está incircunciso. E aí Deus está falando aqui agora, que a quem falarei e testemunharei para que ouçam, eis que os ouvidos estão incircuncisos, ou seja, eles não me ouvem. Eles já estão, os seus ouvidos já estão incircuncisos. Já não querem, não tem mais aliança, não ouvem mais a minha voz. Vamos ser assim dizer. Aí nós vamos lá em Romanos e vemos o que o Senhor fala através do apóstolo Paulo. Romanos 2, o 25, do 25 até o 29. Porque a circuncisão, Romanos 2, eu estou lendo o versículo 25 até o 29, ok? Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei. Mas se tu és transgredor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. A mesma coisa. Se você aceitou Jesus, mas se você não pratica, aqui ele fala assim, aquele que me ama são aqueles que cumprem os meus mandamentos. Então, se você não cumpre os mandamentos dele, e daí? Você está salvo? A salvação ela se conquista a cada dia. A salvação eu preciso estar todos os dias, perseverar todos os dias, ser fiéis todos os dias, me alimentar do Senhor todos os dias. Então, eu preciso preservar a minha salvação todos os dias. Tanto que a palavra de Deus diz, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E aí, então, ele está falando que se eles eram circuncidados, mas eles transgrediam a lei, então eles se tornavam incircuncisos. É isso que Paulo está falando. No 26 ele fala, se pois a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? Então se ele obedece todos os mandamentos, então a incircuncisão dele se transforma em circuncisão, porque ele obedece os mandamentos. E aí o verso 27 fala, e se a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti pela letra e incircuncisão. És transgressor da lei? Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão o que é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém do homem, mas de Deus. O que acontece aí? A mentalidade deles é que eles eram salvos por causa da circuncisão. Assim como o batismo é exteriorizar aquilo que está no nosso interior, mas não é o batismo que nos salva, assim a conversão verdadeira em Cristo. Então, irmãos, o que nos salva é o sangue de Jesus. O que nos salva não é o batismo, mas o batismo exterioriza a nossa decisão. Então, a circuncisão neles era simplesmente exteriorizar aquilo que já estava dentro deles. Mas eles faziam aquilo fisicamente e achavam que eles seriam salvos por aquela circuncisão. Tanto que Paulo briga tanto, porque eles queriam que o gentio se circuncidasse. Se o gentio já estava aceitando Jesus, se o gentio já estava guardando a lei, qual a necessidade dele circuncidar? Então, isso era um ritual judaico, era uma aliança judaica em que Deus queria provar para eles que Deus não queria simplesmente uma marca física, mas uma marca no coração. E essa circuncisão era uma aliança que Deus tinha com eles. E também para se circuncidar, o que? Derramamento de sangue. Né? Ali eles sangravam também. Então, nós temos que entender uma coisa. A circuncisão era um ritual judaico.
Mas eles imaginavam que por esse ritual eles já estavam salvos. Como muitas pessoas pensam, eu já sou batizada, eu sou salvo. Não é o batismo que salva ninguém, não. Batismo só exterioriza aquilo que você já fez, que é aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. É ter uma vida na presença do Senhor. Aí o que acontece? Você então agora vai batizar. Então é isso que o Senhor estava dizendo. É isso que Paulo está falando para eles. Se você acha que essa marca exterior te salva, mas você não cumpre a lei, você não aceita Jesus, você não está guardando os mandamentos que o Senhor ordenou, não cumpriu a lei já foi toda cumprida em Jesus Cristo. Jesus ele não veio revogar a lei, ele veio cumprir. Por isso a lei cerimonial, irmãos, a lei cerimonial, ela já se cumpriu totalmente em Jesus Cristo. E a lei moral, que é o decálogo ou os 10 mandamentos, ele transformou em amar o seu próximo como a ti mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. Porque se você amar a Deus sobre todas as coisas, você não vai pecar contra o Senhor. E se você amar o seu próximo como a si mesmo, você não vai matar, você não vai roubar, você não vai cobiçar, você não vai invejar, você não vai fazer nada disso. Então é isso aí. Qual que é o ritual completo de uma aliança? Então nós vamos ver o ritual de uma aliança. Primeiro ritual, né, irmãos? Nós vemos que é mesmo os animais que foram partidos, ou seja, há um derramamento de sangue. Mas havia mais algumas coisas que eles faziam. Eu quero pegar aqui 1 Samuel 17, vamos voltar lá. 1 Samuel 18, 1 Samuel. Vamos lá. Aliança que Davi, ele faz Davi e Jonatas, né? Espera aí que eu abri em 2 Samuel. 1 Samuel agora. Beleza. Fala assim, o verso 3. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonas o amava com a sua própria alma. E Jonas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também as suas vestes. Irmãos, a capa, a vestimenta. Jesus, ele tinha o que? Ele tinha uma capa. Jogaram sorte sobre a sua capa, porque eles não puderam rasgar a capa. Então, o que eles fizeram? Eles lançaram sorte para que um só ficasse com a capa. Mas o Senhor, ele já nos vestiu. Olha o que fala lá em Isaías 61:10. Oh, que tremendo. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é maravilhoso. Diz assim, regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação. Cobriu-me com manto de justiça, como um noivo se adorna com turbante sacerdotal e como a noiva se enfeita com as suas joias. Ele já me cobriu com vestes de salvação e com manto de justiça. Oh, glória a Deus! Então, a primeira coisa era que trocava-se o manto. Então, o que acontece? Ou a capa. Jonatas despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi. Isso, irmãos, era um símbolo, né? Que Jesus também trocou as nossas vestes. Estávamos com vestes de pecado. A palavra de Deus fala que a nossa justiça é como trapo de imundícia, como aqueles panos que leprosos usavam. Assim era a nossa justiça, mas ele nos cobriu com mantos de justiça. Oh, glória! Nele nós somos justos, nele nós somos justificados, nele nós somos salvos. Ele já nos vestiu com mantos de salvação. Glória a Deus! Trocar o cinto, direito de posse. E o que aconteceu? Jonas despojou da capa que trazia sobre si a Deus Davi, como também as vestes, até a sua espada, o seu arco e o seu cinto. Então, o cinto significa o quê? Direito de posse. Através de Jesus nós somos o quê? Herdeiros e co-herdeiros. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Temos direito de posse. Posse, oh glória a Deus. Nós somos herdeiros em Cristo. Então, quando Jonas entrega o cinto, estava dizendo assim, você tem o direito de posse. Aquilo que é meu é seu. E aquilo que é de Jesus também é nosso. Nós somos co-herdeiro com ele, ele é o nosso irmão, o primogênito de Deus. Ele é o primeiro irmão em muitos irmãos.
Glória a Deus por isso. E eles também faziam, irmãos, no Velho Testamento, um corte na palma da mão para que houvesse sangue. Então, eles cortavam, aí saiu o sangue, eles uniam-se esse corte, colocava cinza como antisséptico, unia-se o corte, ou seja, passava sangue para o outro sangue. A sua vida é a minha vida. Era como se ele estivesse dizendo isso. Por isso que aí nesse centro de macumba, o diabo faz isso, falando que a sua vida me pertence, ele não faz aliança de sangue, manda cortar o sangue da pessoa e pôr lá. Está copiando a palavra. Ele é copiador, ele não inventa nada, não. Ele não inventa nada, ele só copia. Então, no Velho Testamento, eles faziam um corte na palma da mão. E aí, unia com a pessoa que estava fazendo aliança. Um sangue passava para o outro, não é verdade? E aí, o que acontece? Eles jogavam cinzas naquilo ali. Aquela cinza provocou como um antisséptico. Ela era colocada como antisséptico. Só que ela provocava uma reação alérgica. Igual quando a gente toma BCG, que depois dá aquela casquinha, dá aquela reação alérgica e fica aquela cicatriz. Então, a mesma coisa acontecia. Dava uma reação alérgica e ficava a cicatriz. Aí a palavra de Deus fala que Jesus nos tem gravado na palma da sua mão. Glória a Deus. Ele cumpriu todos os passos de uma aliança. Foi cumprida nele. Glória a Deus. Morte dos animais. Jesus morreu no nosso lugar. Palavras proferidas. Jesus falou quando ele passou lá. Nós vimos lá em Gênesis que ele passa junto com Deus a tocha de fogo e a fumaça. E o forno de fumaça. Ou seja, Jesus passou no lugar do homem e ele proferiu aquelas palavras. Aconteça a mim o que aconteceu a esses animais se eu não cumprir a palavra. Se eu não cumprir essa aliança. E aconteceu com ele. Ele proferiu as palavras. Troca-se o nome. Abrão nunca mais chamou Abrão, ele passou a chamar Abraão. Eu vou fazer um vídeo falando a respeito de nomes. E Abrão significa pai engrandecido. E Abraão, pai de multidões. Então ele passou a ser o quê? Pai de multidões. E também fazia-se uma refeição memorial à base de ervas amargas. Na Santa Ceia do Velho Testamento, Jesus também fez isso. Porque na Santa Ceia, não era só o pão e o vinho. Tinha as ervas amargas, tinha o cordeiro, que ele era morto. Se você olhar a Páscoa lá, você vai ver que tinha as ervas amargas, que tem o cordeiro. Então, Jesus cumpriu tudo. Cada passinho da aliança do Velho Testamento, a aliança que era feita, se cumpriu no Senhor. E aí, hoje, nós estamos inseridos nessa nova aliança. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Nós estamos inseridos nessa nova aliança e nós somos, hoje, temos o direito de entrar com ousadia na sala do trono, porque o trono pertence ao nosso Pai. Amém? Espero que você entenda isso. Espero que isso entre no teu coração e que você entenda a importância que você tem. Que você não é qualquer pessoa, não. Você não é uma pessoa sem valor, não. Você tem muito valor. E o seu valor não é ouro, nem prata, não. É sangue. É sangue. É sangue. Eu vou contar rapidinho uma história aqui. Rapidinho. Não é história, não. Um testemunho. Eu fiquei uma época desviada da presença do Senhor. Quando eu voltei para os caminhos do Senhor, um dia saindo da igreja onde eu me reconciliei com o Senhor, eu vi os céus abrindo. Irmãos, eu vi literalmente, isso nunca vai sair da minha cabeça, eu vi os céus abrindo, eu vi uma mão escrevendo o meu nome, só que não era com tinta não, irmãos, é com sangue. Sabia? No livro da vida, seu nome é escrito com sangue, porque você vale sangue, você vale muito. Não é tinta não, igual essas canetas nossas aqui não, não, é sangue, seu nome está lá escrito com sangue. Amém? Que o Senhor continue te abençoando poderosamente.